Câmara dos Deputados deu um sinal positivo à iniciativa que visa estabelecer regras para o mercado de carbono aqui no Brasil. O projeto quer regulamentar o mercado de carbono em todo o país. Esse sistema, de negociação permite a compra e a venda de algumas unidades de gases de efeito estufa. E no texto que foi aprovado na Câmara, a agricultura e a pecuária ficaram de fora da iniciativa. Mas o que de fato significa a proposta aprovada para essas emissões de gases de efeito estufa aqui no país, hein? Quais podem ser os impactos no panorama ambiental e também no panorama econômico do nosso Brasilzão, se essa iniciativa for de fato transformada em lei? E como é que funciona esse mercado de carbono? São várias perguntas, né? Mas para isso a gente chamou o coordenador do Observatório de Bioeconomia da Fundação Getúlio Vargas, o doutor Daniel Vargas. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Um Feliz Natal a você e a sua família. Em primeiro lugar, por que a agricultura ficou de fora? Olá, muito bom dia, um Feliz Natal a todos, é um prazer falar com vocês. Bom, existem algumas respostas para essa pergunta. A primeira delas é que o mercado de carbono, ele não é uma panaceia, é um instrumento regulatório muito delicado, que serve para alguns fins e não para outros. Em todo o mundo, onde ele é utilizado regularmente para conter emissões, normalmente ele se aplica a setores da economia que já são regulados pelo Estado. E o exemplo mais tradicional é o setor de energia. Então, na energia, no Brasil, por exemplo, não se dá um passo sem ter uma autorização ou uma resposta do Estado. Para se criar uma hidrelétrica, é preciso uma autorização estatal. Para comercializar a energia, existem regras. Para estabelecer o consumo da energia também. E até o preço da tarifa é regulado pelo Estado. Em outras atividades da economia que funcionam predominantemente sobre a lógica do mercado, o instrumento do mercado de carbono não costuma se aplicar. E essa é a melhor prática internacional. Então, em todo o mundo, não há um único exemplo em que o mercado de carbono é criado para regular as atividades de produção de alimento no campo. Então, o que o Brasil faz, ao deixar o agro e a pecuária de fora do mercado de carbono, é apenas trazer para cá, nesse aspecto, a melhor prática internacional. E, ao fazer isso, garantir as condições para que esse setor, que é tão valioso para a economia, não seja prejudicado e tenha a sua competitividade prevalecida. Pediu, Nelsinho. Professor Daniel, bom dia, é um prazer falar contigo. Bom dia. Feliz Natal. Eu gostaria de saber que o senhor explicasse para a gente como está o mercado de crédito de carbono a nível mundial, porque aparentemente isso é uma tendência global, não só aqui no Brasil, né? Esse seria um primeiro passo, imagino eu, para se criar uma cultura inicialmente, mas para que isso seja explorado depois a nível global. Como é que isso está a nível de mundo? Doutor, deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio para todos entenderem o que a gente está conversando aqui. São 10 horas e 56 minutos. A gente está falando sobre um projeto de lei que está na Câmara dos Deputados, que está estabelecendo aí regulamentações do mercado de carbono aqui no país. A gente estava repercutindo um pouco a ausência da agropecuária nesses benefícios todos. O doutor Daniel Vargas é nosso convidado e estava nos explicando. Pode continuar, doutor. Ótimo. Bom, aqui eu vou dar um passo atrás também para os nossos ouvintes nos entenderem. A primeira coisa é a seguinte: o mundo tem uma preocupação de, ao longo do tempo, adaptar a trajetória de crescimento da economia para que ela considere cada vez mais os impactos ambientais. Não como uma exceção, não como uma externalidade, mas como um atributo da própria economia. É de se criar uma espécie de casamento entre a dinâmica de produção e de crescimento e a dinâmica de preservação da natureza. Em outras palavras, é como se o meio ambiente se tornasse, a partir de agora, um sócio da produção. Dito isso, uma forma que o mundo tem buscado para sacramentar esse casamento é buscar o que se chama de a precificação do carbono. É dar um valor para as emissões de gases de efeito estufa que tradicionalmente acontecem na medida em que as empresas, em que os empresários produzem as suas atividades. Agora, há formas diferentes de se buscar essa precificação e não existe um caminho único para se obtê-lo. Uma das formas mais tradicionais e mais populares do mundo, e eu creio que esse é o aspecto que o Nelson tem destacado, é a busca do mercado de carbono. O que ele faz? Ele cria uma meta de emissões para um conjunto de atividades reguladas. É como se o Estado definisse um teto. Então, para determinada atividade, a partir de agora, ao longo desse ano, você só pode emitir esse teto de emissões. Existe esse orçamento que limita aquilo que você pode emitir no período de tempo.
Se você ultrapassa esse teto, você é obrigado a compensar aquela emissão extra que você provocou, comprando um crédito de carbono de uma outra atividade que foi mais bem sucedida, mais eficiente e emitiu menos. Dito isso, o mercado de carbono, que é uma dessas formas de precificação, é um instrumento também extremamente sensível e muito limitado. Ele é sensível porque, se o preço do carbono fica muito alto, ele ameaça quebrar as empresas reguladas, que no final do ano não vão conseguir pagar a sua dívida. Ele também é sensível porque, se o preço do carbono ficar muito baixo, significa que aquela regulação ambiental se torna inútil, porque ela é insuficiente para estimular a empresa a considerar o meio ambiente de forma própria. Por causa disso, lá fora, onde o mercado funciona melhor, como, por exemplo, na Europa ou na Califórnia, o regulador, que é um agente do Estado, tem um desafio de garantir que esse preço não suba acima do teto, não caia acima da base. Ainda assim, uma série de exceções são criadas para proteger aquelas indústrias que são mais expostas, aqueles setores que são mais estratégicos e que não se quer que, a partir da regulação, eles deixem o país. Eu faço toda essa análise para caracterizar o seguinte: o mercado de carbono dá certo em condições muito especiais, em setores que já são tipicamente adaptados a trabalhar em um ambiente de mercado em que o Estado tem uma presença profunda na definição dos preços, como é o setor de energia. Expandir esse instrumento para outras áreas da economia não é algo que se costuma acontecer com facilidade e, sobretudo, não é algo que nenhum país do mundo fez para a agropecuária. Portanto, quando o Brasil opta por dizer não vamos colocar a agropecuária nisso, não se trata de criar nenhum privilégio. Se trata simplesmente de reconhecer que nós estamos aqui tratando de um instrumento muito delicado. Nada disso significa que a agropecuária não tenha ou não deva ter uma preocupação ambiental. Isso precisa ser dito. Porque o Brasil tem hoje, em parâmetros comparativos com o mundo, uma das produções de alimento mais sustentáveis do planeta, dadas as nossas condições. Doutor, nós podemos falar um pouco sobre isso. Uma dúvida, em relação a carros, você acha que muda o preço? Olha, eu sei que a Câmara incluiu entre os setores regulados e que terão que arcar com preço os automóveis. Eu não sou uma pessoa que concorda com essa decisão tomada pela Câmara. E eu te dou dois motivos para isso. O primeiro motivo é que o Brasil já possui uma estrutura regulatória especial para a descarbonização da matriz de transportes leves. Nós temos o RenovaBio, que é um programa extremamente bem sucedido, que combina a produção de etanol, que é um combustível limpo, com a modificação dos veículos e o motor flex, que juntam uma espécie de casamento entre demanda e oferta e criam uma sistemática de descarbonização na matriz de transportes do Brasil. Quando a gente inclui uma outra regulação atravessada nesse sistema, a gente pode criar uma confusão que não é benéfica. O segundo motivo é que também é delicado você expandir isso para o setor industrial de transportes. O que acontece lá fora é que a gente começa de forma conservadora, passo a passo, devagar, utilizando, ajustando esse mecanismo para setores onde ele merece estar presente. Me parece que isso é muito claro em setores intensivos de energia, como a siderúrgica, o setor de cimento, a própria produção de energia, e passo a passo a gente expande para outras áreas. O Brasil optou por um caminho inverso, coloca todo mundo no mesmo barco e depois vamos definir exatamente como esse sistema vai funcionar. Não me parece a decisão mais sábia, mas é por aí que a gente está seguindo. Pepe. Dani, Feliz Natal, prazer estar com você aqui do Brasil, você está fora, né? Está na Europa e é sempre bom conversar contigo. Eu queria trazer um novo ângulo para essa conversa, Dani. É o seguinte, eu tenho uma preocupação sobre o aspecto desenvolvimentista, não é? Porque o mercado de carbono aparenta ser um instituto que os países desenvolvidos querem impor aos países subdesenvolvidos do hemisfério sul, né? Para continuar poluindo, continuar gerando industrialização lá e relegando o Brasil e os países pobres a mais pobreza sob a justificativa de receber esmola internacional para proteger a floresta. E essa visão não se sustenta sobre o aspecto econômico, aspecto do desenvolvimento. Como a gente pode conciliar essas agendas? O Brasil não ser um puxadinho do mundo, dessa ideologia que pode gerar muito mais pobreza e menos desenvolvimento. Ótima pergunta, Felipão. Prazer falar com você. Feliz Natal. Tudo de bom para você. Em breve estamos juntos aí no Brasil. Mas
Veja como os países desenvolvidos, quando criam o mercado de carbono, organizam a sua estratégia. O mercado de carbono funciona, na Europa, por exemplo, como um mecanismo de fomento à inovação tecnológica e técnica para garantir que o setor termoelétrico, que é o que mais emite na região, possa, ao longo do tempo, financiar novas empresas, novas tecnologias para acelerar sua transição verde. É, portanto, um instrumento cujo fim é combinar mais produção e produtividade com mais sustentabilidade. Isso que a Europa fez é algo análogo ao que a Califórnia também busca fazer, onde também existe um mercado de carbono operativo. Lá, para se ter uma ideia, o Elon Musk com a Tesla recebe em torno de 30% dos lucros anuais da empresa como resultado da venda de crédito de carbono. Não porque ele está compensando algo de alguém apenas, mas porque ele está inovando no motor, na tecnologia do transporte. Qual é a mensagem? O que o Brasil deveria buscar é também utilizar esse mercado de carbono como um banco de financiamento para o avanço tecnológico, a produtividade, o desenvolvimento com sustentabilidade. Se nós temos na produção de alimentos um ativo verde, que é fruto das nossas reservas legais, que é fruto das nossas áreas de preservação permanente, da incorporação de bioinsumos e de todo o potencial competitivo que esse setor já possui, nada mais natural do que utilizar o mercado de carbono para também fazer aquilo que é feito lá. Estimular mais inovação, premiar quem faz bem feito e, ao fazer isso, criar um movimento no Brasil de busca pela produtividade a partir do verde. O errado, e essa é uma das razões pelas quais eu também sou contra colocar o agro como setor regulado. O errado é achar que nós vamos criar aqui um mercado de carbono apenas para compensar a sujeira produzida lá fora, que é, em boa medida, aqueles que defendem a exclusão, ou melhor, a regulação do agro, o que tem pensado e o que tem dito. Isso não é o motivo, não é a principal razão para o mercado de carbono no Brasil. E sim, fazer aqui como lá fora. Sim. Criar mais uma rota de financiar a transição verde com produtividade. Doutora, a última pergunta é da Ju. Doutor, bom dia. A gente vê aqui que no projeto que foi aprovado na Câmara, você tem então um mercado regulado, em que é obrigatória a participação das empresas, né, compra e venda de carbono, e tem o voluntário, em que alguns setores ficaram de fora, como o senhor mesmo mencionou, no caso do agronegócio. Eu queria saber do senhor se o senhor entende que os setores que estão contemplados dentro do mercado regulado foi um acerto, a Câmara acertou, de repente algumas empresas poderiam ter ficado lá de fora. E também queria saber se, na sua opinião, não estaríamos fazendo uma maior burocratização, considerando que o Brasil já tem uma carga de burocracia gigantesca, né, que a gente chama de custo Brasil, e se nesse caso, além daquilo que o PP colocou muito bem, né, como uma dificuldade para o desenvolvimento do país a mais, quando comparado com outros países, se no caso do mercado de carbono a gente não colocaria ainda mais dificuldade, uma espécie de imposto adicional para a produção no Brasil e, consequentemente, a nossa produção ficaria mais cara, mais inacessível à população mais pobre. Olha, esse é o grande risco, Julia, isso tem que ser dito abertamente. Veja como é feito lá fora, porque a comparação nos ajuda a entender o que está acontecendo no Brasil. Lá fora se identifica um problema. O problema é emissão de instalações que utilizam carvão para produzir energia. A partir do problema, se cria como um ajuste fino uma estrutura regulatória para estimular a inovação e reduzir as emissões daquele foco pré-definido pela lei. No Brasil, não. A gente cria um mercado de carbono que se aplica a toda e qualquer atividade econômica que emita acima de uma base fixada pela norma, que não é uma base muito elevada. Ao se fazer isso, é como se a gente criasse um passe livre para o regulador. A gente não sabe quem é que será regulado no final das contas, quem é que vai ser o alvo predominante, quem é que vai sair perdendo, quem vai sair ganhando. Onde o mercado de carbono pode ser uma vantagem? Ele pode ser uma vantagem evidente naqueles setores que já são expostos internacionalmente e que nós temos no Brasil vantagens competitivas óbvias, que são, de um lado, aquelas atividades em que a geração de energia é importante na definição do preço, e o Brasil tem 85% da sua energia limpa e renovável e, portanto, um grande ativo que pode ser incorporado como um benefício competitivo do país, e nós temos uma produção de alimentos que é, em termos comparativos, altamente sustentável, que também é uma vantagem nossa. Logo, se ajustado para reconhecer
o verde, convertê-lo em um ativo econômico, pode ser uma vantagem para nós. Isso, no entanto, não me parece ser a regra para todos os setores da economia. Se não utilizado delicadamente, o risco que corremos é, sim, de criar uma burocracia em que o Estado vai intervir no preço, criando mais restrições e prejudicando essa capacidade de avanço do Brasil para o que a gente quer, que é o desenvolvimento nacional. Muito bem, doutor Daniel Vargas, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite. Mais uma vez, Feliz Natal ao senhor e a toda a sua família, e a gente se vê por aí. Valeu. Um abraço. Feliz Natal a todos.